boa noite, bom dia, boa tarde, porque tem muita gente. Hoje nós temos pessoas de Angola, do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, do Panamá, acho que do Peru também. Então, são vários. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quem. Bom dia, eu acho que não tem ninguém, mas fica um bom dia de qualquer forma. Amigos, nós hoje vamos conversar com o nosso amigo Valdemir Petenar. Aqueles que não o conhecem, ninguém chama ele de Valdemir, só chama ele de Petenar. Então, eu também vou chamá-lo de Petenar, porque já o conheço há tempo e não consigo chamá-lo de Valdemir. O tema é adaptação ao novo. É um tema bastante interessante. O Petenar tem aí algumas histórias para contar para nós e isso vai ser bastante interessante. Antes de iniciar, eu só quero fazer uma ressalva para vocês, no sentido de que aqueles que quiserem interagir, quiserem fazer perguntas ao Petenar, e não tenham participado de outras lives nossas, a ressalva é o seguinte: façam as perguntas através do QIA. Essa aqui embaixo no seu menu, tem lá participantes, do lado tem QIA. Não façam através do chat. A razão é muito simples. No QIA, são perguntas que são feitas e ficam gravadas nessa live. Então, quando a live acabar, elas continuam disponíveis. Caso o Petenar não tenha tempo de responder, eu vou mandar para ele essas perguntas e ele vai responder e eu vou encaminhar para quem perguntou. Se você tiver pergunta no chat, elas simplesmente, quando acaba a live, não fica gravado. Então, por favor, quer fazer uma pergunta, use o QIA para postar, que a gente vai interagindo com o Petenar. Tá certo? Ok. Bom, antes de apresentar o profissional Petenar, deixa eu dar um espaço para ele dar boa noite para todos e aí nós começamos. Petenar, fica à vontade. Ok. Boa noite, bom dia, né? Não, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que a gente desenvolva bem essa nossa conversa. É isso aí. Com certeza que vamos. Deixa eu só mostrar a vocês rapidamente o profissional Petenar. O Petenar é um engenheiro aeronáutico, formado pelo ITA em 1972. Ele deu vários cursos de extensão universitária em planejamento de transportes no Banco Mundial, em 78, aviação comercial na Inglaterra, em 86. Exerceu atividades profissionais nos setores de aeroportuário, de planejamento e operação, aviação comercial em planejamento estratégico e serviços aos passageiros, engenharia de sistemas, projetos multidisciplinares em sistemas de defesa e controle do tráfego aéreo, e logística, procurement, contratos e suprimentos no Brasil e no exterior, em empresas de médio e grande porte. Ele foi também gerente de logística e suprimentos em projetos de mineração de diamantes em Angola, de 91 até 95. Foi diretor executivo de empresa de tecnologia nos Estados Unidos de 97 a 2002. Foi diretor executivo da Fundação de Direito Privado no setor de Engenharia e Tecnologia de Informação, em São Paulo, de 2003 a 2007. Foi fundador e diretor executivo da Holding de Investimento, startup no setor de tecnologia, em São Paulo também, de 2008 a 2011. E membro do Conselho da Holding de Empresas Investidas de 2011 a 2014. Hoje é um grande jogador de golfe. Estou certo, Petenar? Gostaria, né? Tá certo. Tá bom. Vamos começar fazendo aquilo que eu sempre faço, pedindo ao nosso convidado de dizer para nós quem é o Valdemir Petenar, na visão do Valdemir Petenar. Diga lá, Petenar. Ok. Só uma correção rapidinha, quer dizer, eu fui um dos fundadores, foi culpa minha que eu não escrevi, não fui o único fundador da tal holding, mas tudo bem, foi um deles. Mas, então, vamos começar da seguinte forma, antes de falar sobre a questão profissional, falar um pouco sobre a pessoa. Eu sou uma pessoa, quer dizer, aos 72 anos, que eu acabei de fazer há uma semana atrás, né, dia 11, eu estou fazendo a primeira live na vida, né? É uma live ao vivo, é um negócio bonito. Então, eu agradeço a oportunidade. Quer dizer, no passado, eu já fiz coisas ao vivo, palestras, mas não era uma live. Quer dizer, o mundo é um negócio incrível, maravilhoso. Mas então, falando, eu, na verdade, para sintetizar o que eu sou um pouco, é assim, eu sou uma pessoa
e quem me conhece sabe bem disso, que navega entre arrogância e humildade. Quer dizer, estou sempre nesse meio aí. Na humildade no sentido que ambas, tanto um lado o meu e o outro, eles acabam se conflitando. Quer dizer, sempre que alguém, companheiro, colega, mulher, filhos, etc., amigos, me critica, eu não tenho nenhum problema com a crítica. Eu acho correta. O que me incomoda é minha autocrítica não me corrigir. Esse é um grande... Não sei se é virtude ou defeito, fica por vocês. Mas isso essa é um resumo muito rápido do que eu sou. Terminada essa fase de Ivan, falar um pouco do aspecto profissional. Eu sou engenheiro há muito tempo, 1972, vê que coisa absurda. Na época, ou você era engenheiro, ou você era advogado, ou você era médico. Tinha algumas outras coisas, arabesco lateral, mas no fim, da essência era isso aí. Eu fui ser engenheiro, o ITA aconteceu por não programado, quer dizer, aconteceu, e pronto. E como todos os colegas, se agarra ao fato de que você tem que conseguir o diploma, né? Então, vamos lá. Conseguimos, não foi fácil, foi bom, porque me jogou dentro de uma espécie de uma confraria, que é os ex-alunos, aquela coisa toda que é interessante porque te protege, é uma coisa que abre porta, é muito diferente. Tem a diferença da maioria das escolas, essa questão daquele núcleo assim, de proteção. O vestibular não era fácil, hoje acho que também não é, não tenho notícia, mas eu acho que continua sendo concorrido. E aí um negócio interessante que aconteceu desde o começo, lá naquele instante. Todo mundo feliz, meu pai, minha mãe, meus irmãos e meus amigos, a família. Aí uma pessoa lá da cidadezinha lá que eu vim lá, uma cidade pequenininha, aí falou, puxa, esse cara não conseguiu passar nenhuma escola da capital. Pelo amor de Deus. Mas, né, aí descobri um negócio interessante, que eu vim saber depois, a síntese que eu vim saber depois, que no fim do século XIX, um tal de Wilfredo Pareto, acho que muita gente vai falar, ele, através de equações matemáticas complexas, ele descobriu o seguinte, não dá para agradar todos. É uma síntese muito sumarizada, quer dizer, não precisa ir chegar lá no Pareto para saber isso, mas a vida é assim. O que restou daqueles tempos de cidade pequena, que eu cresci numa cidade muito pequena, grupo escolar rural, aquelas coisas todas. Eu tinha espaço, tinha liberdade, e meu pai me dava as obrigações. Tem que passar de ano e ponto final. Não tem essas conversas muito existenciais. E a minha mãe comprava livros para mim e para meus irmãos. Se endividava para comprar enciclopédia, essas coisas. A gente gostava de ler. Não tinha o que fazer também, tinha que ler, né? Então, essas coisas interessantes, você acaba ver figurinha, enciclopédia. Depois de engenheiro, acabei seguindo uma carreira de engenheiro, mudei muito de emprego. Não pelo emprego, é que eu queria construir o meu currículo. Eu tentava trabalhar nisso. Trabalhei em alguns projetos interessantes, mas isso aqui caiu. Algumas coisas exóticas, por exemplo, a base de lançamento de foguete de Alcântara, lá no primórdio, um negócio bem exótico, né, que é a base de foguete. Isso foi em 84, por aí, 1984. Depois eu trabalhei em outra coisa meio maluca, um projeto, uma grande pesquisa de origem de carga e destino na região de São Paulo. Parava os caminhões para perguntar, olhava a nota para onde ele ia, de onde vinha a carga, aquela coisa que o objetivo é fazer um grande central de rodoviária de carga na região metropolitana de São Paulo. E a origem da época era a referência na época um negócio que havia em Paris, a Gare Norte, né? E aí surgiu um embrião de um negócio que depois a gente sempre usou muito, para Paris vão os outros. Eu trabalhei num projeto que a referência era
um negócio em Paris, mas meu chefe que foi para Paris. Então, para Paris vão os outros. Você rala, mas quem vai para Paris não é você. É uma brincadeira, mas, quer dizer, no fundo, a vida tem essas coisas, e é interessante. De coisa boa, na verdade, sempre tive a sorte, quase sempre, muito, muito mesmo, de encontrar chefe, quer dizer, hoje a gente chama de líder, mas na época era chefe mesmo, né? Inteligente, divertido e educador no sentido assim bem amplo, né? Então esse é um resumo do que falar de mim. Ok. Petena, nosso tema é adaptação ao novo, ou adequação ao novo, né? Então, vai a primeira pergunta para você. Qual é, na sua visão, a melhor forma de se adaptar ou de se adequar ao novo? Bem, antes vamos falar o que, para a gente sintonizar melhor, o que nós estamos falando de novo. Novo no sentido novo contexto, um novo ambiente, ou ambos, quer dizer, um novo processo, não é necessariamente mudança de trabalho, emprego, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode estar mudando sempre dentro do mesmo ambiente. Mas, essencialmente, só para antes falar isso, quer dizer, o que eu andei olhando algumas coisas, aqui, então eu vou recorrer a uma síntese que o maior filósofo do século passado, o Karl Popper, Sir Karl Popper, ele é alemão, mas morou na Inglaterra e virou um Sir. Ele sintetizar o que é o ser vivo, qual a sequência do ser vivo. Quer dizer, eu vou ler aqui porque facilita. Todos os seres vivos estão constantemente engajados em resolver problemas. Bom. Segundo, individualmente, os seres resolvem seus problemas por tentativa, quer dizer, como um padrão de comportamento. E terceiro, as espécies, quer dizer, os grupos, né, quer dizer, resolvem seus problemas estabelecendo novos padrões. Então, é uma síntese. Adaptação, no fundo, é uma coisa bem genial do Popper. Quer dizer, são coisas, né? Desde que você se enquadre dentro dessas três condições, que é uma síntese do ser vivo, não é só o ser humano, o ser vivo, aí você vai navegar dentro dessas três regras. Dificilmente você foge delas. Quer dizer, então, adequação, adaptação faz parte da natureza do ser humano e do ser vivo, que o ser vivo em geral. Quer dizer, então, não é uma coisa. O que significa? Então, antes de falar, qual a melhor forma de se adaptar, então? Respondendo objetivamente a pergunta. Você não contrariar a natureza, que é a natureza sua e do grupo que você pertence. Você não pode confrontar o grupo, que tem valores que foram estabelecidos por um processo evolutivo. Não estou falando da coisa darwiniana, não. O processo evolutivo do dia a dia. Aqueles grupos vão se adaptando, vão resolvendo problemas e vão eliminando aquilo que é o erro que não serve mais para os problemas e vai para um avanço, um novo estágio. Essa, vamos ver, uma síntese meio teórica do assunto. O que, ainda dentro da resposta, o que é o oposto? O que seria o oposto de não adaptar-se? É uma coisa assim meio estranha. Você contrariar a natureza, contrariar o ambiente, quer dizer, isso seria o oposto. Quer dizer, algo como que modernamente, alguns tempos atrás, falar, ficar na zona de conforto. Quer dizer, isso você está contrariando o ambiente, você está contrariando a sua natureza como ser humano. É uma forma de dizer, mesmo quase que você martela o dedo e toma analgésico. Quer dizer, é uma coisa meio sem sentido, não se adaptar. Quer dizer, algo para resumir. Eu tive um chefe, vou falar uma inconfidência aqui, eu tive um chefe, eu vou falar nos termos exatos para não... que com muita, né, açúcar, até aquelas coisas, até merda fica bom. O que está absolutamente errado. O cocô nunca vai ficar bom. E segundo, muito açúcar é um caos, entendeu? Então, todo esse marketing, todas essas coisas não funcionam. Vai lá na essência, vai lá
na natureza do ser humano. Pronto. Não entreguei, mensagem, não né? entreguei o nome. Não, não. Pronto, vai lá. Etená, vamos lá. Dentro desse conceito aí da adaptação, a ideia nossa é realmente conhecer o máximo das suas experiências, né, diante do novo, assim como o seu comportamento aqui, como é que você conduziu isso, né? Certamente nós vamos tratar das experiências que você teve aqui em Angola, que você viveu aqui um bom tempo, né? Foram quase 5 anos, né? É. Mas eu queria, para começar, saber se antes da vinda para Angola, você passou por algum momento em que esteve diante de uma situação de adaptação ao novo, né? Conta para nós aí um pouquinho sobre isso. Então, eu falei um pouco mais, quer dizer, os primeiros 15 anos, mais ou menos, da minha vida profissional, eu pulei muito de trabalho, emprego, e, como eu disse, eu havia decidido construir o meu currículo. Quer dizer, uma forma fácil de falar, não é tão simples de fazer, mas vamos ver. Eu resolvi construir meu currículo. Eu ia mudando, né? Obtendo, tinha ganhos, às vezes ganho financeiro bom, às vezes nem tanto, mas eu queria, dentro da minha especialidade, avançar de sair. Até, quer dizer, naquela linha de, até um colega brincava, nós somos a pulga que manda no cachorro. Então eu me sentia a pulga que manda no cachorro. Se o cachorro não ia na direção que eu queria, eu mudava de cachorro. Quer dizer, mas eu sempre estava mandando o meu cachorro, estava naquela linha de construir o meu currículo. Mas não havia um processo, assim, uma dificuldade de adaptação. Eu estava mudando dentro da mesma tribo, estava mudando dentro dos mesmos espécimes. Quer dizer, eu fazia parte daquele conjunto. Eram engenheiros, é isso, aquilo, mas sempre dentro de, quer dizer, não tinha uma adaptação. Eu mudava, mas não tinha dificuldade de adaptar. Você já entrava, trabalhava e ponto final. Era muito pouca necessidade de adaptação, porque você estava dentro da mesmo grupo, mesma espécie. Na verdade, a primeira experiência real de dificuldade de adaptação aconteceu muito mais atrás. Quer dizer, quando eu mudei da cidade pequenininha, do grupo da escola rural, aquela coisa toda, para Santos, que era a cidade maior, né, que não tinha colegial na cidade que eu vivia. E a vim para, naquele instante, era o que era o melhor colégio de Santos, todo famoso, difícil de entrar, aquela coisa toda. E estou lá, né? Não conhecia ninguém, nenhum colega, nada, saiu e estamos lá. Daqui a pouco, passou uns tempos, veio um professor. Falou, pô, você veio lá do fim do mundo, uma escolinha rural. Por que você acha que você vai se dar bem aqui? Você não vai passar de ano, cara, que é difícil. Tá bom. O que eu fazia? Um bullying completo, né? No dia de hoje seria um bullying. No tempo passado não era nada. Mas aí passou muito tempo, eu falei, ele não está fazendo bullying. Ele não está fazendo bullying coisa nenhuma. Ele está defendendo um valor. Para ele era um valor. Aquela escola era famosa. Ele era um professor de uma escola famosa. Então tinha um valor aquilo para a sociedade e para ele. E eu era um risco, uma potencial ameaça àquele valor. Um mau aluno atrapalha uma escola. Quer dizer, no fundo era isso simplesmente. Quer dizer, então, aquela questão de valor. Quer dizer, então, você quer se adaptar, você tem que entender o valor que aquela sociedade, aquele conjunto de coisas tem. É basicamente isso. Perfeito. Angola, vamos falar um pouco de Angola. Você tinha consciência das adversidades que existiam em Angola quando aceitou o convite para vir trabalhar aqui? Nenhuma, nada. Eu, na verdade, eu tinha ido a Angola em 1986 para um projeto lá do aeroporto de Capanda, aquela coisa toda. Trabalhava com uma empresa, como consultor de uma empresa na parte de aeronáutica e aviação no Brasil. Desci no aeroporto, fui para o hotel, fui para a reunião, fui para o hotel e peguei o avião. Quer dizer, uma coisa assim como se fosse um curta-metragem, curta mesmo. Não ficou muito pouca coisa. Mas memória lá, uns tanques de guerra, uns soldados cubanos, mas nada de noção zero do que como era aqui, Angola.
Só foi conhecer quando veio para cá mesmo. Né? Aí é que você passou a ter. Mas é exatamente isso que eu ia te perguntar. Você é um engenheiro aeronáutico, né? Formado pelo ITA e tal, e certamente não recebeu nenhuma formação para estar diante de situações de conflitos, né? Como vivenciou em Angola. Né? Conta um pouco para nós aqui, qual foi a sua experiência diante desse novo, né? As suas passagens por aqui. Então, eu vou falando sobre a formação. Obviamente, zero. Quer dizer, não tinha a mínima noção, quer dizer, né, toda a preparação educacional e profissional não passava por ir para a guerra. Quer dizer, nunca o risco, alto risco, zero. Quer dizer, na verdade, não fui para a guerra, eu fui para um ambiente meio de complicado, né? Hostil, né? É. Aí o conhecimento, o treinamento psicológico, mental, menos zero. Quer dizer, realmente a gente embarcava, você sabia que tinha uma coisa, mas não tinha nenhuma preparação. Eu não tinha preparação e a própria empresa não deu preparação. Até foi bom. Muita pessoa se der preparação, ninguém ia. Foi ótimo. Então, mas Angola representou, para mim, naquele instante, uma oportunidade fantástica dela. Representou uma reviravolta completa na minha vida, nos meus conceitos. Quer dizer, resumo, quando eu sabia, quer dizer, você constrói um ambiente e vai construindo resposta a resposta, quando você acha que você é onisciente, sabe de tudo, vem um cara e te muda todas as perguntas. Na hora que você sabe todas as respostas, alguém muda todas as perguntas. Isso foi Angola. Eu estava achando que sabia tudo, na verdade não sabia nada. Mudar, então tem que começar o processo do Popper. Vai lá, entender, bababá, elimina erro e vai crescendo nos estágios. Então, É um processo de adaptação, com certeza. Né? Exatamente. Foi para mim um choque no sentido geral, mas, por outro lado, um laboratório absurdamente grande para a minha curiosidade. Eu sou curioso, gosto de ver coisas, quer dizer, não sou muito de profundidade, mas assim de abrangência eu gosto. Então, e eu cheguei lá, né, vi os colegas de trabalho, para mim, marcianos, quer dizer, não tinha nada a ver com meus princípios, com as minhas formas de pensar, ou meus conhecimentos, aquelas coisas todas. Eles eram ruidosos, acelerados, irreverentes, um monte de coisa que fazer uma referência faz tempo, já prescreveu, né? É o único atributo, um dos poucos atributos civilizatórios que eu via naquele grupo, que eu estava me inserindo, e que eles eram divertidos, espirituosos. Na verdade, hoje, se ficarem bravos, pode ficar, mas, no fundo, honestamente, eu só via isso neles. Mas passou e eles me viam como um desajeitado total. Aí, Você não está falando dos angolanos somente, você está falando de todo não, mundo. angolano não, estou falando dos brasileiros, da nossa empresa. Vou falar de angolano, estou falando do brasileiro que estavam lá com a gente. Estava chegando num grupo, não estava chegando em Angola ainda. Eu cheguei em Angola. Cheguei em Angola depois, na verdade. Você chega num ambiente fechado, quase uma redoma, que é o acampamento, aquela coisa toda. Você não chega em Angola, você chegava num acampamento. E eu vinha da companhia aérea, saí lá, e havia uma brincadeira lá na companhia aérea, quer dizer, o cara que está na VASP, quer dizer, quando você não está voando, você está fazendo cera. Era uma brincadeira que eu fazia. Então eu me via uma beleza, me viu como um abelhudo, vinha criticar, engenheiro de obra pronta, que esses caras vêm fazer. Entendeu? E é natural, quer dizer, eu chego lá desconhecendo e adaptei-me um pouco, aos poucos eu posso entender um pouco, partilhar dos valores do grupo, objetividade, pragmatismo, foco, sociabilização, um monte de coisa que está lá com aquele grupo, é natural. Demorei mais do que eu acho que eu devia, mas para sair do termo vocês, quer dizer, aquele grupo era vocês, né? E para chegar no nossos problemas, nossos desafios, nossas soluções. Acho que talvez tenha demorado um pouco a mais. Talvez quem possa dizer são os colegas aí, mas
Mas aconteceu, saí do vocês para o nós, demorou um pouco, mas saí. E eu não aproveitei, quer dizer, talvez uma vantagem, toda vez que vem uma pessoa nova, se contrata, ela vem com virtude, é o currículo, ele vem resolver um potencial lacuna na sua organização, no seu trabalho, e essa virtude é comparada com o defeito do velho. Aí não sei o quê, não sei o que, entendeu? É desumano contra o velho, mas de qualquer forma o mundo é assim. E eu, de certa forma, não me aproveitei bem dessa vantagem, por isso que talvez demorei, ou demorei menos, talvez, não sei, aí não sei dizer, mas é um fato. Mas eu estava dentro dessa bolha aí, e aí eu precisava entrar em Angola, não? Sair da bolha e entrar em Angola por necessidade de curiosidade e também pelo trabalho. O trabalho exigia que você saísse, ir lá para fora. Aí um dia eu chamei um colega, tinha que ir para a cidade, chamei um colega lá, um angolano, muita gente conhece, muito querido, Gola, quero ir lá no tal local. Aí, muito fácil, senhor engenheiro, bem fácil. Fica ao pé da Embaixada das Filipinas. Muito bom. Eu com aquela cara de interrogação, aí ele percebeu e falou, meu amigo, estás a ver a Igreja da Sagrada Família? Aí multiplicou por zero, vezes zero, quer dizer... Aí eu falei, puxa vida, né? Aí passou, acabei chegando, aí eu concluí algumas coisas interessantes. O lugar que você quer ir, né, é muito simples. Ele fica ao lado do lugar que você não sabe onde é. Quer dizer, essa é a conclusão que eu tirei naquele instante. É um negócio maravilhoso, né? Qual que é o processo adaptativo que eu tento resumir? Para o Angola, era simples, ele sabia, né? Ele não estava perdido. Quem estava perdido era eu que não sabia, entendeu? Ele estava adaptado, eu que não estava adaptado. Não adianta criticar. As coisas eram assim, porque eles se adaptaram, aquela sociedade adaptou naquele instante. Nem sempre foi assim e nem sempre será assim, quer dizer, no futuro. Naquele instante era aquilo que tinha. Não tinha como comprar as placas de rua, caiu, mudaram os heróis, os portugueses saíram, entraram os heróis angolanos, assim, mas não ficou as placas. Então, o perdido era eu que tinha que chegar lá e me virar. E o Gola, quer dizer, isso aí falando de Angola, da sociedade angolana, ele de forma desinteressada, Angola representando o angolano de uma forma geral, ele sempre esteve disposto a pegar pela minha mão e me levar lá. Então, não é elogio para o angolano, esse processo cooperativo é um valor, é um valor. Quer dizer, então, a gente, quer dizer, quem está lá ou quem foi para lá, entendia que cooperar no sentido de educação, de aprendizado, de transferir aprendizado é um valor importante. Então, foi essa a minha introdução em Angola. Ô, Petenar, o Figueira, que é um angolano, que é lá do nosso Catoca, na área de recursos humanos, um amigo recente, ele está fazendo uma pergunta aqui, se você teve... Como é essa adaptação à cultura angolana e ao povo angolano, o que você assim, ressaltaria como o principal problema, ou se é que houve problema? Eu, pessoalmente, não tive nenhum problema com nenhum angolano em nenhum instante. Do ponto de vista pessoal, quer dizer, sempre tive, quer dizer, talvez eu sou, no fundo, quer dizer, mais devo do que tenho crédito em relação a Angola como uma forma geral. Quer dizer, o que você sente? Quer dizer, você sente as carências, é óbvio, você sente as dificuldades. Eu sentia, faz muito tempo que eu não vou. Então, você sentia as dificuldades, a carência, a necessidade que eles tinham de alguém ajudá-lo. Não ajudar, não é dinheiro, só ajudar no sentido de conhecimento e de apoio, matar as curiosidades deles e vice-versa. Quer dizer, então,
eu não tive nenhuma dificuldade, não tenho nenhuma reclamação. Sei lá, tem os problemas, como todo lugar, né? Mas, assim, nada a reclamar, no sentido da relação, da Uhum. interação, da aceitação, nenhuma. Perfeito. Vamos falar um pouquinho daqueles momentos mais difíceis que você vivenciou aqui em Angola, que são famosos para quem estava junto contigo, sabe exatamente como é que foram as suas dificuldades. A pergunta é exatamente saber qual foi o aprendizado que você entende ter recebido ao vivenciar essas situações de guerra em Angola de forma tão intensa como você teve a oportunidade de vivenciar. Então, quer dizer, eu não quero falar sobre a guerra no aspecto da miséria, do drama. Quer dizer, vamos falar sobre o lado mais assim abstrato, né? Quer dizer, é uma realidade, mas vamos abstrair um pouco. Quer dizer, o que você aprende com a guerra? Quer dizer, eu fiquei pensando e tal. No fundo, quer dizer, essencialmente a guerra é uma experiência, né? Que alguns fazem e um monte paga a conta, paga uma conta muito alta. Em Angola é nitidamente isso, quer dizer, não sei se teria outra solução, não é meu objetivo aqui ficar entrando na história, nada disso. Mas é uma experiência de alguns que transfere a conta para um monte de outros, uma conta alta pra caramba, muito alta. A guerra, na guerra você participa de uma brutal desmistificação. Aquelas coisas, um organograma, um monte de bagulho que você aprende, não sei o que e tal, a empáfia, sei lá, o ser humano como ele se apresenta num processo gongórico de paz, não tem nada a ver. A guerra desmistifica tudo, tudo, tudo. Que você possa ter imaginado. Então, tem esse lado aí. E aprende também, num resumo, que a guerra, no fundo, é uma espécie da morte, um ocaso da irrelevância. Irrelevância. Quer dizer, o irrelevante não sobrevive a esse ambiente. E você aprende a identificar a relevância da irrelevância. Nitidamente você aprende isso sem muito dificuldade. Não precisa ir no livro, basta observar e viver. E, ao mesmo tempo, ela, vamos ver, usando o mesmo termo, a aurora da grandeza. Quer dizer, ao mesmo tempo que o ser humano, quer dizer, que a gente chamar de um ser vivo, uma ameba, você tem o ser humano na concepção assim, humana da grandeza. Isso é uma coisa que se aprende também na guerra. E como eu disse antes, que na primeira vez na vida eu me sentia devedor de um contexto, de um país, sei lá, de colegas, de pessoas. Assim. Quer dizer, nunca tinha acontecido. Já tinha mais de 40 anos que eu fui para lá, nunca tinha acontecido comigo. Isso aí talvez foi uma hora aprendizado da minha vida, em termos de vida, né? Perfeito. Peterna, e depois? E depois? O seu novo, qual foi? Quando você acabou aí os seus trabalhos em Angola? Então, logo depois de Angola, eu vim para o Brasil, fiquei quase um ano num projeto que estava embrionário de um grande projeto que viria a ser o projeto de conhecimento e controle da região amazônica brasileira, né? Que é um projeto multimilionário e tal, aonde a organização que eu entrei, ela tinha lá a parte financeira era pequena no conjunto, as maiores da rede, segundo a Embraer, e a fundação que a gente trabalhava tinha lá 5% disso. Mas era bastante dinheiro. E tinha a obrigação de fazer alguns projetos, algumas coisas importantes dentro desse grande projeto. Né? Então, logo fiquei e fui morar nos Estados Unidos. Quer dizer, então, por uma questão de contrato, essas coisas, foi criada uma empresa nos Estados Unidos e eu fui lá para os Estados Unidos, na região de Boston, onde ficamos mais 5 anos lá. É isso. Perfeito. Uhum. Me diga uma coisa, e a saída para lá, para os Estados Unidos? Foi uma mudança muito contrastante com a realidade que você vivenciou aqui em Angola, né? De que forma que essa experiência africana contribuiu com as suas atividades profissionais nos Estados Unidos?
E como é que foi essa nova adaptação? Então, é completamente, não tem nada a ver. É outro mundo, quer dizer, uma água para o vinho, é absolutamente completa naquele instante, totalmente diferente. Mas Angola, quer dizer, tentando voltar à pergunta, o que aquela experiência anterior serviu para a nova experiência de adaptação? Como eu já disse, Angola consolidou em mim, que eu já tinha um pouco disso, mas ela cristalizou em mim a ideia de que uma extrema dificuldade para aceitar a irrelevância. Então, quer dizer, sabe, quando está tudo bem, tudo é mais fácil. Mas então eu fiquei imaginando, você tem que construir um ideal de pessoas ou de ambiente, o que você embarca no seu navio, no seu barco, no seu avião, que for. Você convoca quem? Convoca a experiência, convoca a determinação, convoca a competência, convoca a hombridade, convoca pragmatismo, convoca inteligência, ousadia, você convoca uma sintonia, empatia, você convoca uma série de atributos, né? Só que uma das coisas que a experiência angolana mostrou, a utopia que é você achar que tudo isso vai se encontrar. Essas coisas não vão estar à sua disposição. Então você tem que se concentrar em alguns atributos e vai reduzindo até, quer dizer, no meu caso, assim, quer dizer, o que eu tentei concentrar é no atributo inteligência e ousadia. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava numa posição de poder convidar algumas lideranças e convidei vários colegas que eu tinha trabalhado com eles na Angola, e por sua vez eles também convidaram outros, que no fundo foi aumentando essa habilidade de ousadia e inteligência, crescendo, né? E nos implantamos lá. O que aconteceu? Do ponto de vista de sociedade, do ponto de vista humano, a adaptação nos Estados Unidos é mais rápida, lógico. Basta entender como é a cabeça deles. Os Estados Unidos é um monte de grupo, quer dizer, aquela história do melting point que alguém escreveu, o tal de Tocqueville, não é bem um melting, é um ponto. Melting é fusão, não tem fusão, tem agrupamentos assim de grupos que se respeitam, são educados, e está a lei, claro, lá para dizer o que é certo ou errado. É educado dentro da lei. É respeitado, é livre, tudo bonitinho. Então, foi bom. E do ponto de vista pessoal em si, quer dizer, foi maravilhoso, no aspecto que eu sempre gostava de fuçar em biblioteca, em coisa. Aí eu morava relativamente perto lá de Harvard, né? Aí fim de semana ia lá fuçar na biblioteca, é um negócio maravilhoso, você vê um monte de gente diferente, eventualmente você pode ter esbarrado num futuro prêmio Nobel, pode ser que algum aconteceu, não sei, não fico pesquisando, mas é um negócio assim diferente, né? Lógico, você olhar nesse aspecto. Então, aí que eu, na fuçada nessa biblioteca lá de Harvard, na verdade, na livraria de Harvard, não na biblioteca. A biblioteca é dentro da universidade, nunca cursei a universidade, nunca fiz curso, nem entrei nela. Na livraria, então, apareceu o tal de Karl Popper, que é interessante, se alguém tiver curiosidade, vale a pena ler. É difícil de ler, mas não importa, dá para olhar bem. Do ponto de vista profissional, a sociedade americana, aquilo que nós fazíamos, prevalece, o forte prevalece, ele tem estrutura, poder, ele tenta se impor e mandar. Quer dizer, eu lembro de duas situações, que eu tenho um colega que está vendo aí, o Newton, agora português, ele viveu muito isso. Nós fizemos uma licitação lá para uma reforma dos aviões, adaptações e modernizações de aviões da Força Aérea. E uma grande empresa americana perdeu. Ela tinha um preço mais alto, escolhemos outra. Mas os caras não aceitavam. Enchia o saco, ligava, pô, não sei o quê.
Aí falei, tá bom. Não adiantava a gente falar, não. Um dia de aprendizado, a gente chamou nosso advogado, americano, importante, botou nas costas, fala para ele que ele perdeu. Aí o advogado falou, você perdeu. Pronto, acabou. Quer dizer, então, existe a lei. Agora, quem só é válido por alguém que fala que aquela lei tem que ser um americano, no caso. Não adianta o estrangeiro falar que é a lei. Nós éramos estrangeiros, nós éramos um americano, a lei é essa, vocês perderam. Pronto, um aprendizado interessante. É uma coisa boa. Outra coisa que aconteceu, assim, em termos de curiosidade de agora, quer dizer, vencer o complexo de inferioridade no tocante ao mundo tecnológico. Você é brasileiro, tecnologia, essas coisas que não... Hoje pesa menos ainda que no passado. O Brasil regrediu para caramba nesse aspecto. As diferenças aumentaram, mas é outra história. Eu lembro que um dia eu fui aquelas coisas que você vai, se diverte, tinha um cara que fornecia umas coisas para a gente. Vamos lá, tem um fundraising do governador de Massachusetts que queria se reeleger, né? Aí botei meu terninho Armani, aquelas coisas todas. Eu era mais gordinho na época. Aí chegou lá, conversa, até o cara chegar, conversa lá. Não, estamos fazendo isso. Aí falou, tecnologia, Brasil. Você vai falar o quê? Então vamos falar de dane-se, pô, fazer o quê, né? Não tem jeito. E ele estava certo. Nunca, o Brasil fala em soja, em minério, futebol, mas tecnologia não existia. Então a gente vencer essa. Eles não entendiam. Então nós tínhamos um grupo menor, menos gente, menos recursos, né? Então tinha que eles faziam quase que um bullying, não contra a gente, mas faz parte da natureza, assim, Barreiras naturais, né, Dani? você se sente maior, entendeu? E do lado do brasileiro, parte dos nossos clientes, eles faziam aquela aposta, assim, é um termo que eu resumo assim, ó, é preferível errar com os grandes do que correr risco com os pequenos, entendeu? Coisa ridícula, mas, de novo, aqueles complexo de inferioridade. Pô, se eu apostar na rede e ela perder, é culpa dela. Se eu apostar em vocês, vocês perderem, é culpa minha. Quer dizer, enfim, eu tenho um palavrão para falar, mas não, são isso. Não, merda. Tá bom. Tudo bem, faz parte. Aí o que acontece? Aí a gente, no final, saiu bem. Juntou com esse grupo que veio, juntou vários colegas inteligentes de outras habilidades e conseguimos impor o caminho. Depois, quando veio para o Brasil, então, implantar na Amazônia, foi mais fácil. Aí trouxemos outro colega lá, que também tinha uma puta experiência desse mundo, e trouxe outros colegas, aí funcionou bem. Agora, em curiosidade interessante, aí, quer dizer, aí a gente venceu e aí, quer dizer, começamos a se sentir, né, dono da bola. Então a gente inventava troféu para nós mesmos. A gente fazia de conta que o governo deu um troféu para a gente fazia o troféu. Primeiro, não sei o quê, enchia o escritório. E quando o gringo ia lá, o governo deu isso aqui para a gente. Uma maravilha. Essa eu não conhecia, Peter. Não, isso aí alguns colegas você conhece, invenção de dois que estão aí ouvindo. Mas foi divertido. Primeiro teste soft infame. Quer dizer, primeiro para a gente é o seguinte, antes que a Rachel, que era um monstro que tripudiava a gente, nós devolvemos o tripudio. O cliente não sabia, não entendia, porque ele estava nos Estados Unidos e fazia de conta que veio do Brasil. Mas, então, quer dizer, então é uma coisa também interessante de aprendizagem. Você mexe com a estima e foi bom nesse aspecto. Algumas coisas a gente foi cara de pau, entramos num projeto, um dia aconteceu vocês estão ouvindo aí? Sim, sim. Aconteceu um evento lá, ia acontecer um evento lá em Washington, dentro do sistema lá, controle de tráfego aéreo americano, aí a gente descobriu, era para países serem convidados. Aí a gente ligou lá e tal, vamos lá. Eu mais dois colegas fomos lá, eles eram do ramo específico de controle de tráfego aéreo, e nos metemos como sendo o governo brasileiro. Nós éramos empregados, né? Nós éramos contratados do governo. Mas o americano não sabia a diferença, né? Então, entramos lá. Tinha japonês, mexicano,
europeu, é um sistema de controle de fluxo que depois, hoje, os aeroportos mais com países com muita navegação aérea têm mais dificuldade. Em suma, em vez do avião ficar rodando no destino, eles organizam a decolagem para não ter congestionamento no destino. A salona bonita, tipo Guerra nas Estrelas, os aviões voando, aquelas coisas bonitas. Mas entramos aqui na cara de pau. Vamos lá, quer dizer, foi bom. Muito tempo depois, o pessoal desenvolveu o embrião de um projeto que hoje o Brasil, a antiga empresa, vende para a Índia, sabe? Essa questão de não ficar subordinado à inferioridade. Isso foi uma coisa boa que a gente acabou conseguindo mexer com nós mesmos e vencer esse fato. Foi bom. Perfeito. Foi ótimo. Deixa eu só fazer para você a minha última pergunta. Eu tenho aqui algumas perguntas de alguns participantes que eu vou fazer logo em seguida. Mas, para terminar, eu gostaria que você deixar alguma mensagem, né, para aqueles que, circunstancialmente, estão vivenciando alguma dificuldade ou uma nova situação de adaptação. Qual é a mensagem que você, como um expert nessa área, daria? Não é expert, não. Então, eu acho que o que a gente aprendeu, que talvez possa transferir assim, da forma mais assim, canônica, formal, quer dizer, você tem que... o processo não é fácil, nada é fácil. Se fosse fácil, você fica onde está, quer dizer, contraria a natureza da evolução do ser vivo, do ser humano. Mas esse é outro departamento de discussão. Alguns ensinamentos. Observa, tenta entender, observe e tenta entender antes de opinar. Eu acho que é uma coisa importante. Você tem que integrar seu novo ambiente, você tem que colaborar no processo de evolução desse novo ambiente. Quer dizer, aquilo que o Popper, uma síntese. De fora você não modifica, você não ajuda. Você tem que juntar alguns atributos, né? Quer dizer, nesse processo, inteligência, ousadia e outros que a circunstância te leve, que exija na sua vida. Não adianta querer tudo, não vai ter tudo. E se você puder escolher, ou se puder não, se não puder, não adianta nem começar. Os seus parceiros, seus colegas, seus alas, na linguagem mais dos militares, foram aqueles que já tinham trilhado caminho diferente, quer dizer, que não escolheram o caminho fácil, quer dizer, que escolheram o caminho não trilhado. Ou, se é novo ainda, não teve a pane, tem aquele que tem a potencial de trilhar caminhos não trilhados. Essa é uma coisa importante para se adaptar, não ter medo. E se, para terminar num aspecto assim, mais daquilo que eu me coloquei lá. O meu lado, assim, de arrogância, no meu lado de humildade, falar, talvez nada disso, tudo besteira, joga tudo fora. É uma hipótese. O meu lado arrogante diz, vai ler Popper, porque ele te dá muito mais boa lição do que eu. É isso. Tá bom. Muito bem. Então, vou te fazer umas perguntinhas aqui que estão aqui na lista. A primeira é de uma pessoa que talvez você conheça, chama-se Letícia Petenar. Eu conheço, né? Ela pergunta como mostrar para as pessoas que há riscos que vêm para o bem. Puxa vida, manda ter filho inteligente e você te ferra. Não combinou a questão, pô. O improviso não está pronto para essa. De alguma forma, você falou bastante sobre isso. Vou mostrar para as pessoas que há risco que vem para o bem. É só, eu acho que, sei lá, só depois que você correr o risco. Eu não sei, assim, a priori, não dá para fazer uma previsão e ter uma resposta a priori. É verdade, eu concordo plenamente. A resposta vem depois. O risco não é uma certeza. A única certeza é que a gente vai morrer, mas o risco é aquela história da interrogação, né? Então, é isso. Eu acho que todos nós que vivenciamos Angola num momento de guerra, principalmente
aqueles 3 dias em Luanda, foi um tal de um risco, né? E a gente, com certeza, aprendeu muita coisa, vivenciou experiências que nunca podia imaginar de vivenciar e tem um aprendizado de tudo isso, né? Você chegou a falar um pouco sobre isso, né? Acho que, de alguma forma, responde uma parte do que ela perguntou, né? O seu amigo Fernando Cariello puxou aqui uma coisa que você falou. O lugar que você quer ir é ao lado do lugar que você não Não conhece. sabe onde é. Você foi aonde você queria, além do golfe, é claro? Não entendi. Foi o quê? Ele pergunta, você foi onde você queria, baseado nesse pensamento que você fez? E ele tá excluindo o golfe, porque o golfe, ele sabe que você foi e conseguiu, né? Mais alguma coisa que você tenha ido e que você gostaria de realmente alcançar? Olha, na verdade, quer dizer, no começo, voltando àquela história, nos começos da vida, quer dizer, na verdade, eu procurei ir onde eu queria ir, né? Quer dizer, depois quer dizer, um pouco me adaptei também a algumas necessidades. Eu não posso dizer que fui tudo o que eu queria ir. Eu não posso dizer. Eu não fui onde eu não queria ir, quer dizer, invertendo a questão. Quer dizer, quer dizer, se eu fui para todo lugar que eu queria ir, não sei dizer. Agora, com certeza, ou com maior certeza, assim, eu não fui para o lugar que eu não queria ir. Entendeu? É isso. Tá bom. Tejean. Tejean quer saber o seguinte: o que mais ele marcou ou motivou em Angola? O projeto, o seu programa ou as pessoas? Olha, as pessoas, e o Dijan, as pessoas que eu convivia, muita maioria, assim, quer dizer, cada um do jeito. Eu Ele é um deles, né? passei a admirar esse tipo de gente. Não é necessariamente concordar, mas admirar. Quer dizer, então, isso é um fato interessante. Quer dizer, então, nesse aspecto, as pessoas foi maravilhoso, no assunto de passei a admirar a gente. Antes eu não tinha assim, lógico, você respeita as pessoas, mas ali, além do respeito, assim, no sentido clássico, né, não de autoridade, de admirar. Angola, que eu já falei antes, Angola foi uma coisa, eu tenho uma dívida, ela é o único local até então, naquela instante, que eu senti devedor pela recepção, pelo carinho, pelas coisas. O projeto foi brilhante, então é difícil, ok, mais ou menos. Então, se ele quer uma resposta, talvez as pessoas. Se ele for escolher um, eu que fico tentando fazer síntese, entendeu? Então, as pessoas. E ele é um deles, que é aquelas presepadas, aquela história que eu adorava ouvir. Entendeu? Depois eu conto. Para aqueles que não conhecem a história do Petenário, acho que vale aqui uma ressalva. Logo no início ele falou muito de adaptação às pessoas, né? E a realidade que o Petenário vinha, né? Na área de aviação, um determinado tipo de característica de relacionamento profissional, inclusive, e ele entra numa empresa, né, de engenharia civil, né, onde naquele momento estavam todas as pessoas fazendo engenharia civil, né, uma lógica de raciocínio totalmente diferente daquilo que era o pensamento de um engenheiro aeronáutico vivenciando uma realidade totalmente diferente. Então, esse choque de culturas é que realmente assustou o Petenar e depois ele foi se adaptando e passou a ser o nosso guru, né? Mas a fase inicial, eu não tenho dúvida que ele sofreu bastante. E o Dejan que sabe disso, né? O Petenar. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Deixa eu procurar aqui. O Figueira, mais uma perguntinha do Figueira. No início você falou de uma constante mudança de emprego. Logo no início você realmente fez uma abordagem desse tipo, né? Qual foi para si o segredo ou as competências que o fizeram vencedor? E você hoje é um vencedor. Ele pergunta exatamente quais foram. Qual é o segredo para isso? Eu mudei, quer dizer, eu mudei no começo, como eu falei, para construir meu currículo, e também é lógico, tem o lado do bolso também, mas de qualquer forma, para construir um currículo, eu mudei
6 ou 7 vezes de emprego, quer dizer, no sentido, nos primeiros tempos. Essa história de vencedor, quer dizer, depende do lado que você olha. Quer dizer, se eu for olhar da escolinha primária, lá no fim do mundo, rural, não sei o que e tal, então cheguei muito mais longe. Em vez de morar lá na fazenda de banana, eu moro no campo de golfe. É muito melhor. Mas não estou negando todo aquele passado aqui, os esforços do meu pai e tal, aquela história toda, minha mãe. Então, nesse aspecto, sou um vencedor. Quer dizer, eu, na verdade, quer dizer, eu sou um constante inquieto. Quer dizer, na verdade, acho que enquanto estou vivo, ainda não terminei. Quer dizer, olha, vou procurar emprego, não estou procurando emprego, nada disso. Então, mas você sempre está incompleto. Quer dizer, então, nesse aspecto, eu não sou um vencedor. Então, quer dizer, qual seria, o que aconteceu? Eu acho que o que acontece, que no fundo, é você não ter medo de mudar, não ter medo de escolher. Quer dizer, então, não é mudar os 6 por meia dúzia, lógico. Eu não estou dizendo que quem fica a vida toda no emprego está errado, porque ele vai mudando lá dentro também. Tá? Saber construir caminhos dentro do ambiente que você está. Então, isso é uma coisa, não ter medo, ter ousadia. Você se cercar, ficar perto da relevância. Os seus colegas, não é o chefe, não é o ambiente hierárquico, não, perto daquelas pessoas que te agregam e que você pode agregar também. Então, esse é sei lá, é o caminho, né? Eu não sei assim especificamente como tem o segredo, não tem. Acho que cada um tem seu caminho, né? Eu não, sei lá, não sei se respondi exatamente, mas bem, também responder, não sei fazer. Talvez depois, se ele faz a pergunta, eu vou pensar em algum formato um pouco mais assim inteligente, talvez, para não deixá-lo sem luz. Tá bom. O Caran está fazendo uma pergunta aqui que eu não sei se está te mandando uma mensagem ou está fazendo uma pergunta, mas vou ler aqui. Na sua caminhada, o que foi mais difícil lidar, com empreiteiros ou com softeiros? Ele sabe disso. Com certeza com o sofiteiro. Empreiteiro é objetivo, o sofiteiro ele mistificador. Pronto. Mensagem. Os dois estão dando uma mensagem para o outro, né? A Petenata, o Gilberto Strom, não está fazendo uma pergunta, está só mandando aqui um abraço na sua rica experiência de vida, uma grande figura. Amigo, olha, nós estamos chegando no final. O tempo passou, não vejo aqui mais nenhuma pergunta que esteja faltando. Se tiver, depois eu vou verificar novamente e passo para você para responder, por favor. Eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Foi muito bom, como sempre. Ouvir a inteligência do Petenaz, sempre muito agradável, traz sempre muito mais valia para nós e gostei muito, tenho certeza que todos gostaram, porque, para minha alegria, a live foi muito estável, ninguém saiu, do jeito que entraram, ficaram. Então, isso realmente é uma indicação de que teve uma boa aceitação e fico feliz por isso, Petenaz. A próxima live vai ser no dia 24, hoje dia 17, dia 24. É o Fernando Cariello, que vai falar sobre mudanças radicais e seus resultados. Ele tem aí uma história de mudança bastante interessante e isso vai ser, realmente, vão ser momentos bastante interessantes para a gente ouvir um pouco o que o Fernando tem para dizer. Mais uma vez, Petenaz, muito obrigado. Deixo a palavra com você para se despedir do povo, para que depois, então, a gente dê por encerrada a nossa live. Não, tá bom. Eu acho que eu que agradeço. Como eu disse antes, quer dizer, foi a minha primeira live ao vivo, né? Quer dizer, então foi um desafio, mas me motivou, sabe, no sentido de pesquisar, de tentar organizar as ideias. Né? Foi bom nesse aspecto e agradeço a paciência de todos. E se acreditarem um pouco nas minhas mentiras, melhor ainda. Olha que bonitinho. Aqui, a Cleide
dizendo aqui uma coisa, cadê? Onde é que está? Poderia ficar ouvindo mais umas horas. Excelente ser humano. Tá vendo, Peter? Uma mensagem da Cleide para você com relação à sua fala. E eu concordo, viu, Pedro? Foi muito bom, realmente. Eu acho que foi muito suave. Você está convidado para mais uma live dentro em breve. A gente vai falar sobre isso. Dá trabalho. Já que você gostou tanto de fazer live. Quem conhece o Naim sabe. Toda vez que eu faço alguma coisa, aquela história que o Nilton também sabe. Está meio assim, meio entre família aqui. Para Paris vão os outros, Nilton. Eu só arrumo trabalho. Não, mas foi muito bom, foi muito bom. Eu fiquei bastante feliz com essa nossa live. Agregou muitos valores às pessoas, não tenho dúvida nenhuma. E não esqueço, então, na segunda-feira que vem, o nosso amigo Fernando Cariello vai falar um pouco sobre as mudanças radicais que ele já se submeteu e os seus resultados. Petrana, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que estiveram aí com a gente esse tempo todo. E até segunda. Um abraço. Boa noite aí para todo mundo. Isso, tá bom. Tchau, tchau. Tchau.